Olá, está começando mais um Podosferando aqui na Rádio Edu. Eu sou o Renato, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje eu converso com a Lara Leão, uma podcaster aqui de Goiânia, que tem um podcast sobre todos os casos, bem conhecido como Estoque. Seja muito bem-vinda, Lara Leão, ao Podosferando. Muito obrigada, Renato. Fiquei muito feliz com o convite. Obrigado. Lara, tem uma história, inclusive, aqui do nosso podcast e você falou que pode ser que vire um caso, né? Vire um caso. Mas depois a gente vai comentar sobre o que Sim. aconteceu nessa gravação de podcast. Virou uma história pra contar, né, Virou uma Renato? história para contar. Ô Lara, eu sempre começo o Podosferando perguntando como que você chegou ao podcast, como que você, não como produtora, como ouvinte. A primeira vez que você ouviu falar sobre podcast, como é que foi essa relação aí? Bom, Renato, eu sou jornalista, né, por formação. E a primeira vez que eu escutei um podcast foi um podcast da Folha, que é o Café da Manhã. E aí eu comecei a ter essa rotina de ouvir podcasts indo pro trabalho. E assim, começou dessa forma. E aí depois eu escutei outros tipos, né, de podcasts. E aí eu me interessei, assim, achei um modelo possível, assim. E eu sempre gostei muito de rádio. Então, apesar de não trabalhar com rádio, eu iniciei minha carreira na rádio universitária. Então, a rádio sempre esteve comigo na minha vida. Mas, quando eu fui pro mercado, eu não trabalhei com rádio. Mas sempre ouvi e sempre nesse universo, né, do rádio. E aí o podcast surgiu por causa do meu Spotify, viciada em música também. Uma hora ele apareceu por lá. Ele assim. apareceu e aí eu comecei a ouvir, e aí eu fui ouvindo outros modelos, outros formatos. E aí, o que aconteceu, assim? De repente, 2020, março de 2020, pandemia, tudo parado, e eu comecei a refletir, assim, nossa, eu podia fazer alguma coisa minha. Eu podia fazer algo meu. Por que não um podcast? E aí foi surgindo dessa forma, assim. O meu interesse pelo podcast, e depois eu pensei, bom, acho que eu Aí entra consigo na questão fazer da isso. produção, né? Isso, exato. E como que você costuma ouvir podcast? Eu escuto podcast nos meus horários, assim, livres mesmo, né? Em casa, lavando louça, essa é clássica, Foninho né? de ouvido? Foninho de ouvido e vai. No carro eu escuto bastante também. Já chega, é daquelas assim que já chega e o podcast já tá pronto lá, assim, já dando a sequência, assim? O próximo episódio, né? O próximo episódio? Sim. Atualmente você tem ouvido algum, assim, específico, não? Não, eu escuto bastante o Café da Manhã ainda. Eu comecei com ele e eu gosto muito do assunto também, que são podcasts jornalísticos mesmo. Mas a Rádio Novelo também, que Rádio é Novelo. Praia dos Ossos, né? Exatamente. Rádio Novelo tem Praia dos Ossos. Eu ouvi um agora da Rádio Novelo, eu acho que é da Rádio Novelo Eu tô precisando mesmo. ouvir, mas Que eu vou estou em indicar pra falta. você, que é o Collor versus Collor. Você já ouviu? Não. Não. Vou Falando ouvir. sobre a história lá do presidente, né? Sim. E você, eu acho que não viveu em loco. Não. Você não estava nem neste mundo naquela época. Não estava neste plano ainda. Mas é bem interessante essa história, muito bem produzido, né? Collor versus Collor. Tem um outro, Praia dos Ossos também, né? Que eu falei aqui. Há um outro, a República das Milícias, eu acho que é deles também. República das Milícias. Eu acho bom. Não conheço muito. também. Assim, é um pouco desesperador, assim, a questão das histórias e tal. Você fala assim, não é possível que isso existe no Brasil, mas infelizmente O existe. cenário, né? É bem interessante. E aí, então, você está, depois de ouvir o podcast, começou aí aquela ideia de fazer podcast. Um interesse, assim, né? Bom, é igual eu falei, chegou 2020, março de 2020, e eu continuei trabalhando, né? Porque o jornalista não para de trabalhar. Não tem como, né? As notícias precisavam continuar acontecendo. E aí eu comecei, ao mesmo tempo em que eu trabalhava, eu comecei a refletir, bom, e se eu
fizesse algo meu, assim, e se eu fizesse algo que é a minha cara, e se eu tirasse o meu projeto do papel. E aí eu peguei e falei, eu acho que o melhor formato para eu começar é o podcast, né? O formato, assim, para mim, que era sozinha, que ia fazer toda a produção, tudo sozinha. Eu falei, eu acho que é um formato mais interessante e mais fácil de sair, né? De ir pro ar, de jogar pro mundo. E foi assim que começou, sobre todos os casos. Mas ele veio de outro projeto, que na verdade é só... Como é que é? O podcast, ele era um blog, parece, não é isso? Ele era Eu abri um Instagram de textos. E na época do Snapchat, eu fazia uma graça, assim, pros meus amigos mais próximos, em que eu compartilhava uns casinhos que eu chamava de casinhos amorosos falidos. E aí eu contava umas histórias pessoais, assim. Eu amei essa descrição aí. Casinhos amorosos falidos. E aí eu fazia essa gracinha pros meus amigos mais próximos. E aí eu pensei, bom... e como eu sempre gostei muito de escrever e isso sempre teve envolto na minha vida, assim... Apesar de ser uma pessoa da comunicação, a forma como eu sempre me encontrei para me abrir, para falar sobre mim, sobre o que eu estava sentindo, sempre foi nos textos. Uhum. E aí eu falei, eu vou abrir esse Instagram de textos e colocar uns textos que eu já tinha feito, assim. Uhum. E aí, como eu já tinha dado esse nome, né, sobre todos os casos, pensando nessa junção dos textos e dos casos que eu tinha para contar, eu falei, eu vou unir isso aqui num podcast. E aí surgiu o Sobre Todos os Casos, afinal todo mundo tem um caso para contar. Essa é a premissa dele, assim, né? Isso. Todo mundo tem uma história, todo mundo tem um caso. Todo mundo... Mais de um, na realidade, né? Mas, assim... e aí veio disso mesmo, dessa união, assim, do meu lado pessoal com o meu lado profissional. E aí esse projeto surgiu. E como chegam esses casos até você? É engraçado isso, porque quando eu... Falei, eu vou produzir aqui, vou fazer. Eu tinha roteiro para 3 episódios, assim. Que eram casos de pessoas próximas, né? Que eu já tinha a liberdade de falar, posso contar teu caso e tal. E aí, roteiro para 3 episódios. E aí, de repente, assim, acho que no segundo episódio já começaram a chegar casos, já começaram a chegar histórias. E foi algo que, assim, eu realmente não esperava quando eu lancei o podcast, assim, que ele ia ter essa... Como que eu falo? Essa aderência. Essa repercussão toda, que as pessoas iam gostar tanto, assim, dele, né? E aí eu já comecei a receber mensagens, já comecei a receber casos, as pessoas já começaram a compartilhar suas histórias, e aí foram surgindo, assim. E é engraçado, porque aí surge meio que... Alguns pela internet, mas outros ao vivo, assim, de falar assim, nossa, eu conheço uma pessoa que tem um caso que você precisa contar ele. Então, assim, começou desse jeito, mas eu pensando assim, bom, se eu não tiver caso pra contar, tudo bem, pelo menos eu lancei esses episódios. Mas aí entraria também aquela ideia de aspirante a escritora? Você tem essa frase também, não tem? Eu tenho essa frase. Vamos imaginar que não tivessem pessoas enviando casos pra você. Poderia, de repente, criar esses casos, sim, não? Sim, com certeza. Eu acho que sim, assim. Apesar de ter um lado de pensar sempre assim, eu queria casos... reais, né? Histórias reais e tal. Mas já aconteceu, não de escrever a história inteira, mas de pessoas falarem assim, olha, a minha história é tal, escreve ela pra mim, e aí lança um episódio. Já aconteceu, assim. Já aconteceu. Encomenda. Encomenda. Exatamente. Não, você escreve melhor. Então, você conhece a minha história? Pode contar ela. Tá. Já aconteceu. E são sempre casos amorosos ou não? Então, é engraçado, né? Eu acho que é porque quando você... questiona, assim, as pessoas, você chega a falar, me conta um caso. Normalmente o caso que essas pessoas têm pra contar, ele é amoroso, né? Ele é um caso de amor, assim. Mas não é.
a gente, no projeto, parte do pressuposto de que todo mundo tem um caso para contar, seja ele qual for. Então, já tivemos casos de amizade, já tivemos casos de mãe e filho, eu escrevi a história da minha cachorrinha, da nossa relação. Como chama a cachorrinha? Zuka. Zuka. A Zuka morreu em dezembro de 2020. E foi, assim, muito difícil pra mim e pra minha família. Ela tava com 8 anos. E eu escrevi a história dela, que não deixa de ser um caso de amor, mas, assim, Claro. de diversos lugares, né? Eu acho que ele fala sobre amor, mas ele fala sobre o amor em diversos formatos, né? Não só no sentido amoroso. Claro que a maioria dos casos são amorosos, alguns são falidos, né, que a gente brinca. Outros são falidos felizes, que esse termo surgiu por causa de um caso específico, que é o caso da Luísa. A Luísa se relacionou com um melhor amigo. E aí eles tiveram uma história muito bonita, etc, mas eles não deram certo como um casal. Mas eles seguem como amigos. Então, assim, aí surgiu durante a gravação do podcast esse termo. É um caso falido? Sim, mas é feliz também. Aí tem os casos falidos, os falidos felizes e os casos felizes. Tem várias Selos, categorias. Né? Exato. Você tem que colocar lá uma vinheta, fazer alguma coisa assim, né? Pois é, aí surgiu esse termo e as pessoas até brincam. Esse é falido feliz, tal. E também tem casos, assim, teve um caso muito impactante, que foi o caso da tia Beth, que foi uma mulher, ela é do Tocantins, e ela foi assassinada pelo marido. Então foi um caso de feminicídio que a sobrinha dela é uma jornalista de Palmas, e ela escreveu uma carta pra tia. E aí eu entrei em contato com ela e falei, eu queria contar o caso da sua tia, por meio do seu relato, no Sobre Todos os Casos. E a gente fez essa gravação que foi muito importante, assim, porque como a gente sempre fala de amor, né? A gente fala de amor o tempo todo no podcast, igual eu falei dos diversos tipos de amor. É importante falar sobre o que não é amor também, né? Claro. Importante pontuar isso. As relações tóxicas, as relações abusivas, que é permitido, o que não é permitido dentro de uma relação. Então, esse caso também foi muito importante na história do Sobre Todos os Casos. Você contando isso me passa aqui a mente de que as pessoas, elas talvez até se reconheçam em algum momento ali naqueles casos, né? Com certeza. E tomem consciência do que está acontecendo com elas, né? Exatamente, assim, acho que abre os seus olhos, né? Esse caso foi né, o extremo, assim, né? Foi um caso de feminicídio, mas ao longo do podcast surgiram alguns casos de relacionamentos abusivos, em que as pessoas compartilharam a sua história e também contaram como elas saíram. Então, acho que aí eu recebi algumas mensagens falando sobre isso. Poxa, esse caso me ajudou muito a perceber o que eu estava vivendo, né? E que eu consigo sair dali. E isso é importante também, né? Porque por meio de outros casos, a gente enxerga a nossa própria vivência e talvez nos dê bagagem para fazer escolhas melhores e tal. Então, acho que esse compartilhamento de histórias nos ajuda muito, né? Nem tudo você precisa viver. Às vezes, o outro vivendo, isso te ajuda, né? É verdade, ajuda sim. E você deve analisar seus números lá de podcasts, assim. Onde é que está a sua audiência? Como que é a sua audiência? Idade, você tem esses dados Tenho. ou não? O público a maioria feminino. E é até um público assim grande, eu acho. A faixa etária assim, entre 22 e 35 anos assim. É um público e eles estão grande, e elas, assim. Ou eles na verdade Eles como também. público, né? Eles estão onde? Aqui no Brasil? Você já foi ouvida fora? Eu acredito que sim. Já fui ouvida fora. Quando chegou no primeiro ano do podcast, quando chega o relatório assim do Spotify, eu levei um susto na realidade. Porque Sobre Todos os Casos foi ouvido em 110 países. E eu falei, gente, Meu 110 Deus. países? 110 países. E assim, algo que eu não esperava de forma alguma. De forma alguma, quando eu lancei, né? Esse poder da internet, assim, de te levar para lugares que você nem imagina. Eu recebi mensagem do Japão, eu fiquei assim, meu Deus. Casos de fora também?
Já chegaram alguns casos de fora. Sim. Mas chegaram mais mensagens. O tempo todo. Chegaram muitas mensagens, assim. E aí, esses 110 países, eu olhei e falei, nossa, eu não tava esperando isso. Desses 110 países, certamente em todos os continentes, né? Isso, em todos os continentes você já foi ouvida. Já fui ouvida. É engraçado pensar isso, né? É muito louco. Porque, enfim, era algo que eu não tinha a menor expectativa. Quando eu olhei, eu falei, meu Deus, é sério isso? É sério? E é isso, assim. E é interessante bem legal. que, assim, muita gente não tem essa percepção, talvez nem saiba disso, mas o áudio, né, ele aproxima muito as pessoas, né? As pessoas ouvem a gente, às vezes, com fone de ouvido, né? E aí, às vezes, acha que realmente nós estamos muito próximos a ela, né? Sim, eu acho isso o poder, assim, do podcast. É engraçado, né? Porque ele te aproxima. Acho que a pessoa, ela te escuta tanto, ela te ouve tanto, né? E a sua opinião e tal, que ela se sente muito próxima. E é engraçado, porque eu recebo mensagens, assim, das pessoas, assim, me tratando como amiga mesmo, né? Lara, isso aconteceu na minha vida e tal, tipo, amiga, sabe? Eu acho isso muito, muito legal. E é um público muito fiel, assim, né? O do podcast. Muito fiel. Muito fiel, eles te escutam, eles te cobram, eles comentam. E eu não sei se você pensou isso alguma vez, assim, quando a gente fala de podcast, aqui nós estamos falando especificamente áudio, né, existe muitos formatos de podcast, entrevista, mesa redonda, que mais? Narrativo, que eu agora estou ouvindo bastante, né? E eu imagino que as pessoas devam perceber, principalmente quando o podcast não é muito profissional, não é o seu caso, o seu você se preocupa com áudio, você se preocupa com edição e tudo mais. Mas às vezes existem alguns podcasts também que eu gosto de ouvir, assim, que eles são mais amadores, as pessoas parecem que como que eu diria? Elas ficam até mais expostas, assim, sabe? Elas não escondem, às vezes, ali muita fraqueza. E a gente, às vezes, consegue perceber isso na voz. Com certeza. No sentido, assim, de a pessoa tá bem, a pessoa não tá bem. Ela grava, sabe assim? Sim. E eu acho que é aí, Lara, que o podcast é muito poderoso, sabe? Mas eu confesso que eu comecei, assim, totalmente amadora, né? Porque eu fico brincando que eu tinha um microfone e um sonho. Só isso. Nunca tinha mexido com edição, não fazia ideia. Eu falei, eu vou fazer e, assim, vou fazer sozinha. Tanto que, às vezes, eu escuto os primeiros episódios e falo, poxa, podia ter feito melhor. Não, você já começou com o microfone? Já comprei um microfone e falei, vamos. Tipo, o microfone, o computador. USB? Eu, o microfone, o computador. E falei, é isso aí. E gravava como? Gravava onde? No meu quarto. No quarto? Plena mas pandemia. E software? Era tipo Audacity? Alguma coisa assim? O Audacity. Gravava no Audacity. É bom, né? O Audacity, né? Não, e ele é simples, né? Ele simples. te quebra um galho, assim, incrível. E aí eu comecei, né? E aí depois eu comecei a fazer, eu preciso investir mais. Fez aqueles negócios todos de fazer cabaninha. Tem esse negócio, sabe, né? Tem. Colocar cobertor por cima pra poder dar uma abafadinha ali no som. Mas é engraçado, porque como eu comecei na pandemia, acho que tava todo mundo em casa, então assim, eu acho que eu não tive muitos problemas sonoros, sabe? Eu fechava a porta e ia gravando. Eu brinco que a maioria dos episódios sobre todos os casos eu gravei de pijama, isso é um fato, assim. Né? Eu lendo o roteiro lá na minha casa. E é engraçado, você mencionou o formato também, porque eu deixo o formato dele muito livre, assim. Depende muito do caso, sabe? Eu acho que isso é um diferencial. Às vezes as pessoas falam que você tem que ter um padrão e tal no roteiro, mas eu acho que o sobre todos os casos, assim como são casos variados, né? Ele também tem essa liberdade de formato. Então, já teve caso em que eu convido alguém para comentar comigo, já teve caso dos meus amigos comentarem comigo, já teve casos de eu pegar depoimentos de outras pessoas para comentar sobre ele.
Já teve casos de entrevista, assim, eu vou contando o caso e insiro a entrevista no meio. Então, assim, eu deixo o Sobre Todos os Casos bem livre, assim. O roteiro dele é bem livre. É aquela famosa frase de jogador de futebol, cada caso é um caso. Cada caso é um caso, assim. E aí eu trato a produção Sobre Todos os Casos assim também. E você não trabalha sozinha, que eu sei, né? Tem algumas pessoas que dão um apoio e tudo mais. Quem são essas pessoas? É o Danilo Agapito, que faz toda a arte do Sobre Todos os Casos, meu amigo. E assim, quando eu comecei, eu já falei com ele, ele falou, vamos. E ele que faz tudo, assim, eu brinco que o Instagram é dele. Ele que monta as artes, as capas, ele que faz os vídeos. Porque o Sobre Todos os Casos, ele também continua como texto, né? Eu ainda compartilho alguns textos a gente faz em formato de vídeo. E aí ele que faz toda essa direção de arte, assim. E é engraçado porque eu mantenho muito o sigilo dos casos, assim. Então, nem pra ele eu conto. Tem gente que fica, tipo, investigando que caso vai ser o próximo. Tem demais. E eu mantenho o sigilo, assim, até pra ele. Eu não gosto de dar spoilers. Porque eu brinco que ele é meu termômetro, né? Ele que me ajuda a medir, ficou bom, não ficou bom e tal. E aí nem pra ele eu passo muitas coisas, eu dou o briefing. O pessoal chama de audiência, não é audiência qualificada, mas é ele que vai fazer a crítica ali, né? Sim, ele me ajuda demais. E aí ele mesmo, tipo, eu não mando a história inteira, eu falo, mais ou menos isso aqui. Aí surge capas belíssimas. Então ele faz a capa antes mesmo de ouvir o episódio? Isso, ele faz a capa antes, porque eu gosto, a gente brinca que ele precisa ter essa visão do espectador também, né? Do ouvinte, no caso, né? Interessante. Então é meio que ele faz a capa a partir da sinopse ali, do resumo, eu dou assim, um né? breve resumo e aí surgem as capas. Legal. E aí ele tem essa pegada, assim, né? Bem artística mesmo. E edição? A edição, por enquanto, você. Mas pretendo não fazer mais. Gosta de fazer, ama fazer edição? Não, porque, vou falar a verdade, a edição é difícil, né? É muito difícil, é trabalhoso. E, assim, requer um tempo muito grande, né? Porque eu que faço o roteiro, eu que seleciono os casos, eu que gravo. Então, e aí eu que edito. Então, assim, é um trabalho muito puxado, né? E aí tá nos planos do Sobre Todos os Casos aumentar essa equipe. E publicação. Você publica onde? No Anchor? Isso, que agora não é mais Anchor, agora tá, acho que é o Spotify, tudo mais mudou. É o Spotify para podcaster, né? Mas ele continua mandando para diversos outros tipos de streamings, né? Então a gente tá disponível em todos, assim. Todos possíveis. Google Podcast, Deezer, Apple Podcast. Né? Quem tem mais retorno pra você? Onde as pessoas ouvem mais? No Spotify. No Spotify? As pessoas escutam mais no Spotify. Legal. E o que escutam menos? O menos talvez nem tanto, mas que assim... Apple o pessoal ouve bastante? Né? Não, eu acho que ele nem tanto. Né? Nem o Google Podcast também. Mas assim, Spotify, em seguida do Deezer, é um tanto bom. Legal. E me conta o seguinte. Pensando em ir pro YouTube também, mas não sei. E aí? Não vai não? É um projeto. Inclusive, eu acho, pra mim é até difícil, assim, aparecer. Os ouvintes até me cobram, assim, Lara, a gente queria mais vídeos seu. Aparece, grava stories, mas eu tenho um pouco de dificuldade. Você fala, esses vídeos, eles estão no Instagram ou em um canal do YouTube? Não, a gente não tem um canal ainda. Não tem um canal. Porque eu tenho um pouco dessa dificuldade mesmo de aparecer, mas já assim. fez o canal. Já fez o canal, só não tô divulgando ali. Tá bom. Mas assim, eu tenho um pouco desse... Eu acho difícil gravar vídeo, sabe? Eu acho difícil. Mas assim, entendo também que às vezes é necessário, né? O pessoal cobra, né? Cobra. Aqui mesmo, nesses projetos aqui da Rádio Edu, você tá vindo aqui no estúdio. É um trabalho, cara.
Dá um trabalho terrível, assim, sabe? Se fosse só áudio, que maravilha. A vida seria outra, né, Muito mais Renato? simples, muito mais simples. Colocaria o microfone, colocaria no gravador, algo assim, e acabou, né? Mas Sim, quando é vídeo, tem iluminação, tem tem toda ângulo, uma tem toda uma questão. questão, né? Você já não é tão simples também fazer uma boa captação de áudio. Claro. Igual eu citei, tem pessoas que elas para poder fazer captação de áudio, elas fazem aquela cabaninha com cobertor, Sim. elas gravam dentro ali de um guarda-roupa, porque tem uma acústica interessante, porque não tem ali um estúdio e tal. Mas aí quando você coloca toda essa dificuldade, ainda coloca o vídeo, nossa, fica mais difícil ainda, né? Não, e a edição também do vídeo é muito puxada, né? Para fazer uma edição mais criativa, assim, É. né? Fica mais complicado. Quais são as dicas que você falaria para alguém que está começando o podcast Eu hoje? acho que às vezes a gente se limita muito pensando, alguém já faz isso, já existe um podcast sobre isso. Eu acho que ninguém vai produzir igual você, sabe? Acho que você não tem que ter medo de começar. E é igual eu falei no início, entre todos os tipos e formatos, né, de produção de conteúdo, eu acho ele uma produção fácil, né? Mais simples, né? Não que seja fácil, porque é puxado realmente, né? Se você vai fazer tudo, é puxado, mas é mais simples. Então, assim, eu acho que você tem que começar, sabe? Você tem que começar. Tirar do papel mesmo o seu projeto. Porque você pode se surpreender, realmente, né? De achar que, não, já tem gente fazendo isso, já tem gente falando sobre isso, já existe um podcast sobre tal assunto, mas assim, é a sua percepção, é a sua visão, é o seu projeto. Eu acho que o importante é começar realmente. E tem programas de edição gratuitos, igual a gente comentou, né? Dá pra você fazer, dá pra você comprar um microfone e começar assim. Não necessariamente você tem que alugar um estúdio no início e tal. Óbvio que se você for profissionalizando, realmente você vai ter que investir mais. Sim, Claro, qualquer projeto que cresce é necessário investimento, né? claro. Não tem como. Mas eu acho que tem que começar. Tem que começar. E não precisa começar nem com o microfone, né? Às vezes com o celular mesmo, a pessoa consegue fazer muita coisa, né? Já dá pra você captar o áudio, né? Não, perfeito. Tem um gravador, nunca consigo lembrar o nome do gravador. Enfim, depois eu posso até colocar na descrição aqui. Quando eu comecei, assim, ele era gratuito, muita coisa. Agora já tá pago tem algumas umas coisas, né, e coisas tal, mas pagas. mesmo assim, ele te permite, por exemplo, gravar 10 minutos de áudio em uma qualidade absurda. Ele é absurdo. Você faz tudo pelo celular. Olha aí. Tudo pelo celular, né? Então, e aí eu acho que é igual a gente falou, é mais simples. Então, acho que É bem mais tem que simples. começar. Tem que começar. Tem que começar e fazer sobre um tema que você goste, né? Uhum. Algo que você consiga trabalhar. É interessante que em 2005, eu acho que foi 2005, teve o caso chamado Podfade. O que era o Podfade? As pessoas criaram muito podcasts e de repente elas começaram a desistir do projeto, né? Foi bem na época que surgiu, assim, né? Porque o podcast é de 2004, né? Ele Podcast de 2004. Então, 2004, 2005, ali até aquelas pessoas mais entendidas de tecnologia que chegaram ao podcast, né? E aí depois as pessoas começaram a desistir do projeto. Mas até hoje as pessoas desistem do projeto, Sim, né? com certeza. Eu acho que frequência é um caso que a gente tem... É um caso... Frequência... Tudo é um caso. Tudo é um caso. Frequência é um caso que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem que estar sempre publicando. Sim, Tem que sim. ser publicado, senão realmente o projeto vai parar. O projeto para. O projeto para, As né? pessoas param de ouvir, né? De comentar, realmente tem essa questão. Teria aí, de repente, um caso, assim, que você pudesse compartilhar com a gente, pra gente ir finalizando? Tem Você vários. acha, assim? Você Tem contou... vários casos. Não vamos dar spoiler aqui, porque as pessoas vão ouvir lá no estoque sobre todos os casos. Todos os casos. Neste momento são quantos episódios? 51, 52, talvez? 52. 52, né? 52 episódios. Aham.
incluindo o episódio piloto, né? Aham. Que eu lancei o episódio piloto e falei assim, se der errado, nem vou lançar o caso 1. Mas deu tudo certo. 52. 52 episódios. Já que nós falamos aqui de em algum momento desistir, houve esse momento de você desistir, dar uma parada ou não? Teve um momento, assim, que eu cheguei numa fase de produção que o ritmo tava alucinante, assim, eu trabalhando demais. E eu acho que, como eu lido com histórias das outras pessoas, eu me cobrava muito, assim, eu tinha que estar bem pra falar sobre esses casos, né, que surgem. Você era a voz dos casos, exato. você é ainda, né? A porta-voz dos Então, casos. assim, aí eu tive uma fase parada entre 2022 e agora 2023. E aí a gente voltou com um caso, assim, maravilhoso. Que dá vontade de produzir muitos e muitos e muitos. Mas teve isso, assim, por uma questão mesmo de cansaço, né? De trabalhar demais. E eu falar. E aí foi engraçado, assim, essa fase, porque aí eu percebi o quanto o estoque era querido, assim, pelas pessoas, porque eu recebia muitas mensagens, volta, eu já ouvi todos, né? Eu preciso de mais. Foi uma fase, assim, que eu me senti acolhida também nesse momento de reclusão, digamos assim. Uhum. Mas, e foi importante também pra mim, né? Parar até pra conseguir repensar o projeto, como que eu vou fazer, quais casos eu quero abordar. Então, assim, foi necessário. Uhum. Produzir conteúdo, gente, é muito difícil. É muito difícil É e muito há um detalhe, difícil. viu? Porque a gente aqui no Podosferando, que a gente fica discutindo sobre podcast, conhecendo pessoas que produzem podcast, Sim. rádio, né? É caro. Chega uma hora que ele começa a ficar caro. Começa. Nós citamos aqui que ele é simples. Sim. Ele é simples, é bem verdade. Mas se você quiser ter uma qualidade maior, uma frequência maior, alguma coisa assim, ele começa a dar uma despesinha ali, requer um investimento, né? Não tem né? como. E À medida aí, que o projeto vai crescendo, você precisa investir. Não tem jeito, né? Não e tem as jeito. plataformas, elas não monetizam assim, Não, né? As pessoas às vezes acham que você vai ter tantos downloads lá no Spotify, nisso, naquilo, você vai ganhar muito com AdSense ou qualquer coisa do tipo. Não é assim bem que assim. funciona, né? Não é bem assim. Não é assim que funciona. Até as músicas mesmo. Isso. Existem pessoas aí, cantores, né, Os profissionais. streamings pagam Streams, pouquíssimo, paga né? pouquíssimo, né? Então, assim, eu acho que o pessoal poderia também dar uma ajudada nessa questão, porque certeza. daqui a pouco as pessoas vão parar de produzir conteúdo mesmo, né? Vai ficar não tem limitado, bem limitado. E assim, você já pensou nessa sustentabilidade assim, do projeto ou é algo que ainda não passou pela sua cabeça? Não, sim, ele tem planos, assim, de crescer, de investimentos, mas por enquanto nada concreto ainda, né? Uhum. Ele tá bem nessa fase Porque ele tem esse potencial para isso, Tem muito né? potencial. Ele tem De esse fato, potencial. ele tem. Ele tem e ele tem o mais importante, né? Que são os ouvintes. Os ouvintes. É o mais isso. importante, assim. Às vezes é isso que, assim, um anunciante, talvez ele tenha que pensar nisso. Assim, olha, você Sim, tem lá... Ele tem um engajamento, né? Ele tem um engajamento. E é importante, a gente sabe, né? Como produtor de conteúdo e comunicadores, né? A gente que trabalha com comunicação, sabe que esse engajamento, ele é fundamental, né? É fundamental. Ele é fundamental. E ele reverte em venda. Com certeza. Para alguém que às vezes pode patrocinar um episódio, né? Sim. Ou colocar uma marca lá no podcast, né? Tem esse projeto já. Ah, legal. Tem que fazer isso mesmo, porque senão daqui a pouco falar, gente, eu não vou mais continuar. Não vou conseguir. Porque não é uma sim. questão de somente o custo da produção. É o custo que você tem de parar para poder se tempo, dedicar. né? É tempo, né? Porque no momento que você para de fazer alguma coisa que é o seu trabalho, onde a gente ganha dinheiro de verdade, Com certeza. você está deixando de, né? Você está tirando um tempo ali. Às vezes é tirar um tempo para a família. Enfim, Com isso tem que certeza. ser... tem que Requer ser, uma dedicação, né? requer Não tem dedicação. Tá certo. Eu costumo fazer duas perguntas, Lara.
As mais difíceis. Não é tão difícil assim, não. A primeira, pega a minha colinha aqui, ó. Se o seu podcast fosse uma música, qual seria? Nossa, eu fiquei pensando muito nisso, real. Mas tem uma música do Milton Nascimento que chama Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor. Eu acho que ele, o Sobre Todos os Casos, seria essa música. Quem sabe isso quer dizer amor. A gente, infelizmente, não pode colocar aqui num BG, aqui um trechinho, de fundo, porque senão né? a gente... Direitos autorais. Direitos autorais, né? Mas escutem. Mas eu vou deixar na descrição aqui do episódio e as pessoas podem ouvir, tá bom? Muito legal a música. E a outra pergunta, resuma o seu podcast em uma palavra. Então, essa também eu fiquei pensativa e surgiram várias palavras, mas eu vou resumir o Sobre Todos os Casos com vida, porque são casos sobre a vida, né? Então é vida. Casos, histórias que geraram outras histórias e a oportunidade de você falar sobre a sua vida, sobre a vida do outro, igual eu falei, as vivências que o podcast te traz, a partir do momento que você escuta a história de outra pessoa, você consegue refletir sobre a sua vida, né? Então eu acho que... Eu até pensei em falar amor, mas assim, eu acho que é mais que isso, né? É mais. É sobre a vida. Sobre todos os casos, falo sobre a vida. Muito bem. Lara Leão, Sobre Todos os Casos. Isso. Uma podcaster daqui de Goiânia para o mundo, para 110 países, até o momento em que ela me contou isso. Eu tenho certeza que agora deve ter até mais. Tá? Vamos ter que olhar, né, Renato? Se você quiser acompanhar o podcast da Lara, eu deixo a descrição aqui para você ouvir na sua plataforma de áudio preferida. E manda um alô lá pra Lara falando que você conheceu a Lara aqui no Podosferando, que eu vou ficar muito feliz e eu acho que a Lara também. Eu também vou ficar muito feliz, tô aguardando aqui. Tá bom. Lara, muito obrigado pela participação, ter aceitado o convite. Obrigada eu pelo convite, fiquei muito feliz. Uma oportunidade de falar sobre todos os casos e sobre essa produção de conteúdo que a gente vive, né, Renato? E que a gente gosta também, que a gente gosta. Então, mais uma vez, muito obrigado, tá? Obrigada eu. Até o próximo episódio, e fica novamente convidada a voltar aqui pra gente falar sobre o podcast, a hora que você virar aí os seus 100 episódios, alguma coisa assim. Não, tem que escrever o seu caso com a Patrícia, tô esperando também. Tem esse caso, a Lara gente, já sabe desse caso. Eu já sei o caso, é muito bom. Eu tô convencendo ele a contar, ter um episódio exclusivo pra vocês sobre todos os casos. Já pensou que chique, hein? Que é isso? Tá certo, vai ser uma honra. Muito obrigado, Lara. Tá? Obrigada eu. Tchau, tchau. Pessoal, não deixe de curtir aí também o nosso vídeo, tá? Compartilhar com seus amigos, é claro, e seguir o canal, porque nós precisamos muito disso para que a gente possa chegar, claro, a mais pessoas, para a gente poder falar sobre podcast com vários podcasters no Brasil. Eu estou aqui em Goiânia, mas logo eu vou estar em alguma outra cidade aí falando com algum podcaster. Até mais. Tchau, tchau.